Oi, gente. O som tá bom? O som tá saindo? Oi? Ótimo. Esperar vocês entrarem. Alguns entrarem. Oi, Amanda, professora, tudo bem? Eu não tô feliz não, tá? Essa prova foi tensa. Já vão enviando também o link para os colegas de vocês que fizeram essa prova, para eles acompanharem aqui a conversa da gente. Já convidem, aproveitem. Oi, Santiago. Oi, Ayumi, amor da minha vida. Oi, Marília. A Marília eu já vi que a gente conversou no WhatsApp agora. Marcelinha, Vila Longo também tá aí. Esperar 2 minutinhos. Eu vou começar porque depois eu deixo gravado isso, né? Vai ficar gravado e deixo aqui no feed para vocês. Eu acho que a palavra que resume esse dia de hoje é desrespeito. Desrespeito aos professores, a vocês, à instituição, à história desse exame. Eu ainda estou pensando se foi um professor realmente que fez essa abordagem hoje esperada pela banca. Vocês podem entrar no site da FUVEST e acompanhar essa abordagem esperada pela banca. Uma redação mal feita. A gente está falando de uma prova de redação. E a FUVEST, a banca, escreve aqui uma redação. Vocês fizeram uma redação que exige de vocês a norma culta da língua escrita. Então, para começar, antes de a gente analisar a prova em si, eu quero analisar a redação que a banca fez agora, falando sobre as expectativas de vocês, da redação de vocês. Na terceira linha do primeiro parágrafo, depois vocês... Isso vai ficar gravado, tá? Então depois vocês vão pegar lá a abordagem esperada da FUVEST e vocês acompanham o que eu estou falando. Na terceira linha ela diz assim, ó. A respeito dessa temática, para oferecer subsídios aos candidatos refletirem, selecionarem e apropriarem-se. Ela flexiona esse infinitivo que não é a forma ortodoxa. E a gente está falando de uma prova de redação. Tem essa flexão esquisita desse infinitivo aqui. É uma prova que existe. Vamos escrever, então, de acordo com a norma culta da língua escrita, porque a gente está falando sobre redação. Mais abaixo, no segundo parágrafo, ela fala assim, eu acho que é na quinta linha do segundo parágrafo, ela diz... quinta linha ou terceira, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, é na quinta linha, no segundo parágrafo, esse primeiro texto da coletânea convida os candidatos a pensarem, mais uma vez esse infinitivo flexionado de uma forma que não é a ortodoxa. Aí tem um momento aqui também nesse parágrafo que ela diz que o texto do Arlindo Cruz, A Canção Tá Perdoado, fui até um bom doutor que me aconselhou dar o beijo mais molhado, seja por onde que for. Se quiser voltar, tá perdoado, meu amor. Pode voltar, eu te perdoo. Diz que esse texto é mais leve do que o texto do Machado de Assis, que diz assim, quando eu tenho apreço por uma pessoa, eu perdoo. Quando eu não conheço a pessoa, eu esqueço. Vocês viram o último texto, o texto 6 do Machado de Assis. O que é mais leve? Leve em que sentido esse texto, essa canção do Arlindo Cruz, por ser uma canção popular? O conteúdo dela é mais leve do que o de Machado, por ser um texto literário, quando, não Machado, né, o eu lírico lá, a personagem, quando ele diz que quando é amigo, ele perdoa, quando não é, ele simplesmente esquece. Existe mais leveza do que esse comportamento, essa leitura, ou essa postura em relação ao perdão, que é leve. Aí tem um momento aqui, o texto, por exemplo, da Sofia de Mello, que para mim é um dos textos mais difíceis da coletânea, essa poetisa portuguesa, ou poeta, né? Alguns feministas preferem poeta para nivelar, e outras preferem poetisa. A nossa ex-presidente Dilma Rousseff preferia ser chamada de presidenta. Então, a poeta portuguesa, o texto, a banca diz que o texto 5, o texto dela é o texto 3. No texto 3, o segundo parágrafo ainda, o poema de Sofia, o perdão aparece, olha só, de maneira complexa entre as referências à coragem e as convicções, fraqueza e corrupção. Não disse nada. A banca não sabe nem parafrasear o que ela queria, os textos de apoio.
Ela nem sabe explicar o conteúdo dos textos. Gente, foi professor que fez isso. É professor que está tomando conta disso aí. Aí depois tem um momento aqui que tem assim, ó. O texto 4, o mesmo parágrafo, segundo parágrafo, lá embaixo, tá? No a abordagem da banca, esperada. O texto 4, vírgula, uma imagem, vírgula, é uma foto. Se eu explicar que uma foto é uma imagem, podia ser o texto 4, é uma foto, mas não, quebra a oração. O texto 4, que texto mal, que redação horrorosa. O texto 4 vira uma imagem, tá? A foto é uma imagem. Aí depois diz assim, catatá, diferentes níveis. Aí no terceiro parágrafo, já perto do fim, nessa expectativa da banca, na terceira linha ele diz o seguinte, a banca ela diz o seguinte, aí ela trata do tema em si, aí ela diz assim, ó, quando eu recebi a proposta à tarde, eu recebi não, fui fuçar, né? Eu vi no G1, eu vi no Guia do Estudante primeiro, eu acho, depois eu fui pro G1. E eu acho que em ambos, tá? Eu vi que a proposta tinha sido apresentada, o tema tinha sido apresentado em forma de pergunta. Ou, eu me esforcei muito para entender, mas vamos lá. O perdão é condicionado ou limitado? Me esforcei para ampliar ou pegar um sentido do condicionado que pudesse estabelecer uma oposição com limitado. E não consegui, mas com muito esforço cheguei à seguinte interpretação do condicionado. Condicionado no sentido de ensinado, perdão pode ser ensinado, condicionado, adestrado. Porque eu queria entender a suposta interrogação, porque me disseram, o guia do estudante já corrigiu, acabei de ver, tá? Já tirou a interrogação e o site G1 também tirou a interrogação da proposta, porque não havia uma pergunta. Mas como é que vai fazer uma oposição entre condicionado e limitado, se condicionado e limitado são quase sinônimos? Porque o condicionado é uma condição, tá? Você vai ser perdoado se você fizer essa doação. Se você se comportar, eu lhe perdoo, você vai ter o seu celular de volta, se diz para um adolescente. Então, é uma condição. E não é um limite, então? Não é limitado? Não é todo perdão. Só vou perdoar se... Vamos lembrar da conjunção condicional, condicionado. Se caso você faça isso, você vai ser perdoado. Que é um limite. Portanto, a condição é limitante ou limitada. E agora com os textos de apoio... sabe o que é a banca? E a banca, na explicação aqui, ela estabelece uma oposição. Quando é uma concomitância. Ela explica assim, ó, no penúltimo parágrafo dessas expectativas, ela diz assim, na terceira linha, discute a possibilidade de o candidato discutir, vamos lá agora o tema, se o perdão pode ser algo a ser limitado, aí, entre parênteses ela diz assim, perdão em parte, é limitado, ou se ele é condicionado também não é limitado, se quiser voltar, lhe perdoo. Se você prometer isso, se prometer não repetir, eu lhe perdoo. Ou seja, é condicionado. E na explicação vem em forma de oposição. Mas sem oposição, porque na proposta não havia uma interrogação. Gente, quem elaborou essa desgraça? Aí depois fala, depois elas... E para falar de carta? Olha a explicação que a banca dá para a carta. Eu acho que eles nem entenderam o que eles fizeram. Ou alguém fez essa prova e colocou outra pessoa para explicar. Alguém que não é da educação, que não é das letras. Porque no final ainda tem assim, ó, aí no último parágrafo fala das cartas, né? Não, no penúltimo. No finalzinho diz assim, realidade, mostrar sua habilidade de reflexão. Cadê, meu Deus? Por outro lado, a proposição de uma carta, olha o que ele fala da carta, requer primeiramente a pressuposição do outro, que é uma personagem hipotética, ou seja, não deve existir na realidade. Explica para o candidato que é hipotético, não deve existir na realidade, é hipotético. É a única explicação que faz da carta. É como se vocês não soubessem que hipotético é que não existe na realidade. E não fala das máscaras, das personas, não conversa sobre a importância da demarcação da situação de interlocução, não fala nada. Aí é bem genérica também a análise, faz assim, um dos elementos formais, mostrar suas habilidades de reflexão. Qualquer pessoa faria essas expectativas. Eu tô abismado, eu tô espantado. Isso nunca aconteceu na minha vida, na história da FUVEST. Eu acho que é a pior proposta de todas as que eu vi na minha vida, de todos os exames, eu acho que dos últimos 20 anos, eu nunca vi uma bagunça tão grande. O ano já começou bagunçado. A FUVEST muda tudo, faz um simulado todo errado, usa uma grade que não é a grade do vestibular, diz que o simulado vale 30 pontos, mas o vestibular vale 50, depois diz que é 0 a 10. Propõe lá no simulado que vocês fizeram uma crônica, mas do nada solta aquela crônica. Uma coletânea também confusa, uma coletânea que não se harmonizava. Aí a gente esperou que essa bagunça, né, fosse repensada depois das críticas que nós fizemos aqui. Mas não, a gente termina com a bagunça.
Vou tentar agora explicar essa prova de uma forma minimamente lúcida para vocês ficarem um pouquinho mais... Eu nem sei, eu acho que ela vai ter que aceitar tanta coisa, porque esse ou aqui fudeu a prova. Esse ou aqui do tema, deixa eu puxar aqui o tema, a seguir, tá aqui no final, né? As instruções vêm no final. Cadê? Redigir uma dissertação. O perdão é um ato que pode ser condicionado ou limitado. Esse ou aqui tá ambíguo, por tudo isso que eu estou falando, porque limitado e condicionado significam quase que a mesma coisa. E a coletânea? Quando eu vi à tarde, né, achei que fosse uma pergunta, como eu disse aqui agora, me esforcei. Aí, uma pergunta, tá. Então vai que condicionado, deixa a coletânea chegar, tá no sentido de adestrado, você condiciona alguém, né, a ser legal, você explica o que é ética, você explica o que é o perdão, dá para aprender, será que é nesse sentido, dá para racionalizar o sentimento e você conseguir perdoar se você trouxer para o campo da razão, não deixar a questão passional, a emoção tomar conta, aquela cólera que impede a gente de perdoar, mas não era isso não, tá? Era condição como limitação. Quando eu vi o tema, eu gostei do tema perdão. Poxa, isso poderia ter... É por isso que no nosso curso, meus alunos estão aqui, tem muita gente aqui, mas tem muito aluno meu aqui, entenderam? Porque nas últimas semanas vocês fizeram o tema da sombra do medo, perto da festa, não retrasada, sombra. E na última semana de aula vocês fizeram era a sombra do medo, a raiva. Os impactos da raiva no indivíduo e na sociedade. Então, 2 caminhos da raiva. O que a raiva faz com o sujeito? Doenças psicossomáticas, amargura, sei lá, ruga, afta, sei lá. E o que essa raiva faz para a sociedade? As consequências dessa raiva. Aí vocês dizem, mas raiva, né? A gente vai escrever sobre a raiva, era a sombra do medo. Eu fiz questão de usar o termo sombra nessas últimas aulas para mostrar para vocês que o medo está aqui, ele está conosco, é a nossa sombra. Às vezes essa sombra aparece, mas ela está aqui. Basta uma luz para essa sombra aparecer e aí deixei a situação, o problema bem para a responsabilidade nas costas de vocês, para vocês pensarem numa situação, problema, que eu queria ver como é que vocês iam se virar. Por isso, porque as conversas podia pedir medo, podia pedir raiva, como pediu perdão. Tá? Então essa foi a intenção dessas últimas aulas, a gente ter conversado sobre esses sentimentos humanos. E que bom que foi o perdão. Então quando eu vi o perdão, que bom, perdão. E aí fui ver a prova, fui me irritando, conversando com os professores, vendo também postagens de outros professores também, que estão compartilhando dessa, não sei, é triste, né? Desse desrespeito mesmo, como eu comecei a live de hoje. Mas deixa eu analisar os textos de apoio para ver o que é que a gente pode fazer deles, já que a banca não explica cada um, né? O texto da Sofia, esse poema difícil demais. Que poema, gente. Ele trata de oposições sobre, né, corrupção e tarará. Explica. Acho que não sabe nem parafrasear os textos de apoio. Gente, é professor de letras, né, que está fazendo isso. Né? Olha, o texto 1... A explicação que a banca viu, vocês viram também sobre o texto 1, é um texto que aborda a raiva por meio de uma narração. Eu estou vendo, são 2 narrativas. A história do soldado aqui, nazista, que estava à beira da morte, moribundo lá, e pediu perdão a um soldado lá, não foi? A um prisioneiro. E o mesmo texto tinha uma outra narrativa embaixo que contava a história, esse foi do soldado, abaixo, do rabino, que foi maltratado por um caixeiro viajante. E depois o caixeiro viajante viu que o rabino era importante, tinha prestígio em determinada cidade, e aí pediu perdão, porque desculpa de tê-lo tratado mal, você parece ser um cara legal aqui, você é respeitado, tem prestígio aqui. Quer dizer, esse texto, se a gente quiser pensar, 2 textos dessa coletânea fornecem para a gente uma leitura mais social do tema. 2. Desse nazismo e desse que fala de questões sociais e econômicas, que muitas vezes a gente pede perdão para o chefe da gente. Você pede perdão para o seu funcionário? Você pede perdão ao garçom? Não, a gente pede perdão, como o caixeiro viajante foi pedir perdão quando soube que a pessoa que ele tinha maltratado era um rabino. Aí ele foi pedir perdão. Havia uma questão social aí. Então era uma leitura do perdão mais abrangente, mais social mesmo. E em cima também. O soldado aí nazista foi pedir perdão porque estava com medo de morrer, não sabia para onde ele ia, esse mistério pós a morte. Aí nessa situação limite ele foi pedir perdão ao prisioneiro. Será que em outra situação ele ia pedir perdão ao prisioneiro ou a alguém?
Então precisou estar à beira da morte. Então a gente podia usar esse texto para a gente falar do perdão a partir de um componente mais social. O outro, eram dois que eu percebi aqui, né? E outra coisa, 5 textos figurativos. O que eu disse ontem, né, quando eu desejei boa FUVEST para vocês, no vídeo anterior, 2 vídeos anterior a esse, eu disse, gente, não estuda mais, vai dormir, vai dar beijo na boca, véspera de prova, ninguém aprende, relaxa, vai ver um filme, toma sorvete, faz alguma... ninguém... E aí eu sempre brinco, mas professor, me dá, escolhe uma aula, que eu sou neurótica de medicina, escolhe uma aula para eu revisar. Eu sugeri modelos de coletânea. Olha o que aconteceu aqui, 5 textos, 5 ou 6, né? Deixa eu ver quantos textos foram. 6 textos figurativos, todos figurativos. Não havia um texto tematizando, perdão. Um texto analisando, perdão. Todos eram com exemplos. Textos literários, uma foto, que é o Cessar Fogo aqui em Gaza, que é um texto figurativo. Então, essa foto foi o segundo texto da coletânea de cunho mais social, que problematizava o perdão para toda uma sociedade. Já os outros 3, 4 textos falavam do perdão no âmbito pessoal, do indivíduo. Então dava para a gente desenvolver essa discussão aqui do indivíduo, perdão para o indivíduo, nas relações pequenas, as relações interpessoais, porque era uma relação com o pai, do pai com o filho, acho que era no texto da Juliana não, era no texto da Carla Madeira, Tudo é Rio, a relação de pai com o filho, o pai foi um escroto com o filho, o papapá, o imperdoável que ele fez com o filho. Então tinha uma relação estreita nessa relação de pai e filho. Um outro texto que tratava do perdão a partir de um cunho mais do indivíduo, mais individual, mais subjetivo, era o texto 5, a canção do Arlindo Cruz, que era perdão do amor, me traiu, ou sei lá, fez merda, né? Cometeu um deslize, nosso lar se enfeitou, ele abriu os braços, nosso lar se enfeitou, a esperança germinou. É um samba lindo. Ah, tem muita flor pra todo lado, pra curar a minha dor, procurei um bom doutor, me mandou beijar meu beijo mais molhado, seja do jeito que for, eu te juro, meu amor, se quiser voltar, tá perdoado. Então, também uma relação pequena, um relacionamento amoroso, lá foi pai e filho, que era relacionamento amoroso. E o texto do Machado de Assis também é um texto mais, que tratava do perdão entre amigos, um perdão numa esfera menor, no indivíduo, nas nossas relações do dia a dia. Quando o Machado diz, no texto do IHCC Certo, diz, não me queixo, nunca me queixei de coisa nenhuma. Quando estimo alguém, eu perdoo, eu gosto, eu perdoo. Quando eu não estimo, eu esqueço. Leve ele, né? Não é, ele diz, não é fácil. Não é fácil perdoar. Esquecer é raro, mas não é impossível, dá para perdoar. Dizer que esse texto é menos leve do que o do Arlindo Cruz, eu também não entendi. Então esses 4 textos, esses 3, agora, o texto da Sofia, é o que eu falo para vocês, essa coletânea estava longa. Então assim, se vocês não entenderam o texto dessa grande poeta, Maria Bethânia fez, eu acho, alguém musicou para Maria Bethânia um CD com muitos poemas da Sofia de Mello. Não sei se foi dentro do Mar Tem Rio, ou foi um CD de Bethânia, foi quando eu conheci essa poeta portuguesa. E foi difícil esse poema aqui. Como é que vocês iam associar esse poema a toda a discussão? Tá, Aníbal, se eu quisesse fazer uma dissertação sem precisar dialogar com esse texto 3, que para mim foi mais complexo, um poema cheio de oposições, né, e mais subjetivo mesmo, eu poderia ter pulado, porque os outros textos já tratavam do tema, tá? Não precisa ter que usar, às vezes, não tem matemática, né? Em nenhuma coletânea. Vocês podem fazer essa pergunta. É para dialogar com todos os textos quando é FUVEST? Aí vocês inventam. Aníbal disse que é. Nunca disse isso. Toda vez eu falo depende. E vocês odeiam quando eu falo depende. O S eu odeio quando eu falo depende. Depende, gente. Às vezes a coletânea com 2 textos é muito pequena. Se tem 2 textos, quase certo você tem que usar tudo. É muito pequena, mas depende também. Mas esse texto 3 aqui, ele me chamou a atenção. A explicação que essa banca horrorosa deu para esse texto 3 foi a mais superficial possível. Eu disse que o texto tratava de conflitos e oposições. Mano, explica. Tá difícil esse texto. Então explica, você não é boa? Ai, gente. Triste isso, né? Olha o poema, né? Porque os outros se mascaram. Mas tu não. Os outros se mascaram. Tu és transparente. Os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão. Compram tudo. Até o que não tem perdão. Sabe? Um crime. Você compra. Porque os outros têm medo. Tu não. Tu és corajosa, intrépida. Porque os outros são os túmulos caiados, onde germina calada a podridão. Os outros são podres.
Porque os outros se calam, mas tu não. Tu tens coragem, tu tens voz. Porque os outros se compram e se vendem ao sistema. E os seus gestos dão sempre dividendo. Tu tem uma intenção capitalista por trás. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Tu não tens esses interesses escusos, esses interesses interessados. E o poema termina assim: porque os outros vão à sombra dos abrigos. Né? No momento do conflito, fogem, vão para a sombra. E tu vais de mãos dadas com os perigos. Tu vais com os perigos. Você não foge à luta. Porque os outros calculam, são calculistas. Tu não. O que é que isso tem a ver com medo? Aliás, com medo, com perdão. Difícil. Como é que é associar? Sabe como vocês vão associar? Com a discussão de inferno são os outros do Sartre da nossa aula. Que teve na revisão essa discussão. E teve na aula 9, aula 10 do nosso curso regular, não no remix. Lá pelo mês de maio. O que é que esse texto está falando? Os outros erram. Tu não. Os outros são calculistas. Tu não. Então os outros erram e não merecem perdão. Tu não tens defeitos. Então tu mereces o perdão. Só que os outros são o inferno do mundo. Só que eu sou o outro de outras pessoas. Então eu sou o inferno das outras pessoas. Então se é sempre o outro... Então esse texto é o que eu estou inferindo aqui com vocês, tá? É uma interpretação possível. Se você não perdoa, você também não vai ser perdoado. Porque para o outro, você é o inferno dele. Você que é o calculista. E ele não. Você é que é o covarde e ele é o intrépido, corajoso que vai para a guerra. Você é o que se esconde nas sombras e ele é o que se expõe. Então, quem não está aberto ao perdão são as pessoas que têm essa concepção, nessa leitura de que elas próprias não têm defeitos e que os defeitos estão sempre... Então, eu acho que difícil essa associação, porque é isso, os outros não prestam e tu não. Só que tu também não prestas. Tu não prestas, eu não presto. Se a partir a gente fez essa brincadeira na aula, né? Se eu perguntar sempre os outros, se eu perguntar a você se acha misógina, você diz não. Você se acha homofóbico, você diz não. Você se acha racista, então, mas o outro mas eu sou o outro, então sou eu. Lembra dessa brincadeira boba que a gente fez? Então sou eu que sou racista, sou eu que sou misógino, sou eu que sou homofóbico, sou eu que sou transfóbico. Então se você está disposta a ser perdoada, se você quer ser perdoada, porque no seu deslize, desculpa, me perdoa, eu fui arrogante ontem porque, sei lá, perdi o emprego, eu estava mais chata porque meus pais se separaram, porque eu não passei no vestibular. Então você se justifica. Quando o outro se justifica, quando isso é dito pelo outro, desculpa, aí você não perdoa, porque ele foi vil, o outro, e você não, você tem uma justificativa. Então você merece o perdão, e o outro não merece o perdão. Então, era um texto que vocês não precisariam ter dialogado com ele, porque a coletânea tinha muito texto e algumas informações dos textos se repetem. Deixa eu ver aqui. Se repetem, só muda um gênero, é quase tudo narrativo, né? É tudo narrativo, uma canção, tudo figurativo. O que eu acho importante que vocês tenham... Então, o que eu acho que a FUVEST vai ter que fazer? Ela vai ter que ser mais condescendente com as escolhas de tese e a interpretação, porque ela errou. Vocês lembram uma vez, no Enem, quando a gente não tinha Ministério da Educação, e vocês usaram como agente do Enem, era a Secretaria da Educação, vocês usaram o Ministério da Educação, e vocês ficaram com medo, será que eu vou perder ponto na proposta de intervenção, porque eu errei o agente, porque não tem mais... E aí as corretoras, né, começaram a corrigir as provas, e aí chegaram a um consenso de que o Enem, o INEP começou a aceitar quem usou Secretaria da Educação, quem usou Ministério da Educação, em vez de Secretaria da Educação. Então é isso que deve acontecer nesse exame da FUVEST. Quem interpretou essa frase temática como uma oposição, a FUVEST vai ter que aceitar. Porque ela explicou aqui nas expectativas da banca. Está aqui o documento, a explicação foi de uma oposição sem interrogação. Mas se você procurar o significado das palavras condicionado e limitado, são palavras que têm quase sinônimas. É quase que uma completando a outra. É como se eu dissesse assim, a novela brasileira, ela é popular, é de apelo popular, né? Ou de massas. Sabe, como se esse ou fosse uma reiteração, como se fosse, ou melhor, ou seja, de massas. Popular, de massas, quase sinônimos. Sabe assim, ou de massas.
Então tem essa sensação de reiteração, de ratificação do que se disse antes e não de negação. Mas tá ambíguo, tá mal feito, a prova foi horrível, o ano foi horrível, o simulado foi horrível, as mudanças mal feitas, tão diferentes da Unicamp. Vamos aprender com a Unicamp, pessoal. Vamos aprender a fazer as coisas com a Unicamp. Infelizmente, vocês perderam a mão. É a primeira vez em 32 anos de sala de aula que eu apareço aqui para falar muito mal de um exame. Bom, vamos esperar, vamos ver o que é que ela vai falar, se vai falar. Não sei como é que os grandes cursinhos vão pressionar, ainda não vi a análise de outros cursinhos, acho que eles estão escrevendo agora. Tentei entrar meia hora antes, os outros cursinhos não tinham postado nada, eu tinha combinado de entrar às 9 da noite, não sei o que vai acontecer. Algumas pessoas que a gente conhece corrigem para a FUVEST, algumas pessoas que eu conheço, etc. Deixa eu ver, vou conversar com essas pessoas para ver como a FUVEST vai tratar, vai lidar com esse erro dela esse ano. Tá? Vocês querem fazer alguma pergunta antes de eu fechar aqui para não tomar o tempo de vocês, porque amanhã tem prova e assim, para falar, para reclamar já tá bom, né? O Nesp e o Unicamp foram divos no tema, também achei, sim. E é legal quando a Unesp ela é mais intangível, né? É ótimo, porque aí os alunos que assistem a minha aula de temas filosóficos para a FUVEST, só serve para a FUVEST, pronto, e agora tá vendo que... Agora não, já de um tempo que a Unesp gosta de temas mais intangíveis. Professor, como você dissertaria? Eu não sei não, agora assim de pronto. Talvez eu fizesse essa divisão da coletânea, quem perguntou aqui, como eu dissertaria. Talvez eu fizesse essa divisão do perdão, das consequências do perdão, ou enfim. Outra coisa, peraí. Nossa, eu esqueci de falar. Mas é bilateral, tá? Não é bilateral? Porra, eu esqueci de falar isso. Um calor. Não é bilateral se é condicionado ou limitado. Não. Condicionado e limitado são mesmo. É bilateral no sentido de sim ou não. Ou você pode escrever uma dissertação afirmando que o perdão é condicionado e limitado, por ser limitado é condicionado, até porque uma é causa e efeito, né, é consequência da outra. Ou você pode escrever uma dissertação afirmando que o perdão é ilimitado. Quem perdoa, perdoa. Perdão não tem limite, é o perdão. Se você põe limite, já não é perdão. Se fizer assim, eu perdoo. Não. Perdão é... Porque o perdão, o rancor aprisiona. E quando você perdoa, você se liberta daquela sensação, daquela amargura. Então, quem perdoa, isso é bom para o perdoado, né, para o alvo do problema, e para a pessoa que perdoa, porque ela se liberta, ela tira aquilo dela. Então, você pode argumentar em favor da tese de que o perdão ele é ilimitado. Ilimitado, deve ser ilimitado, porque só assim a gente fica livre de um sentimento ruim. Então era bilateral nesse sentido, do sim ou do não, sem interrogação. Vamos lá, um beijo para vocês. Essa semana nós teremos a última aula do curso para a Unifesp. Não sei se vai ser terça ou quarta para o pessoal do online, para o pessoal do presencial vai ser na quarta. Pro pessoal do online, eu acho que vai ser na terça, para eu não ficar na quarta no presencial e no online, que aí eu fico só o pó da rabiola. Eu resolvo isso hoje à noite e posto nos grupos de vocês amanhã, tá? Beijo, beijo. Agora boa Unifesp pra gente terminar tudo. E descansar. Beijo, beijo.